e este tipo de extratores vem criar, vem complementar a utilização do aço inox. E, à parte disso, é um revestimento que é biocompatível, que é aconselhado para aplicações médicas, alimentar e automóvel, devido à sua dureza, ao fim e ao cabo, não é? E a espessura do revestimento são cerca de 2,5 microns. Como é que isso é aplicado? Ora bem, nós temos aqui o substrato, e o substrato o que é? É a peça de aço, ok? Depois temos uma camada adesiva, temos uma camada intermédia e depois em si temos a camada do DLC em si, sendo que a distância deste ponto até este são 2,5 microns, ok? Ora bem, os revestimentos DLC são altamente recomendáveis para utilizar nos componentes com movimentos do molde, tais como as buchas, as guias, os tratores, as unidades de centragem e, ao fim e ao cabo, um pouco de todos os elementos móveis dentro de um molde que estão, ao fim e ao cabo, a criar fricção entre dois corpos metálicos, tá? Por este processo ser trabalhado em vago, muita gente associa a um PVD, mas na realidade, quando nós comparamos o DLC com o PVD, tanto por bombardeamento de íons como evaporação do material de aço, a estrutura, desculpem lá, não é muito perceptível, mas a estrutura em si do DLC é muito mais suave e homogénea. Ou seja, o PVD, por mais que o queiramos, ele terá sempre picos, isto visto ao microscópio, como é óbvio, não é? O revestimento DLC surge hoje em dia aplicado, não é só na indústria de moldes, ou seja, é aplicado, começou por ser aplicado no automobilismo, em motores da Fórmula 1 e no NASCAR, para o objetivo de redução da fricção dos componentes. Na decoração, por mais incrível que pareça, o DLC é muito utilizado tanto na relojoaria como em joias, ao fim e ao cabo. É utilizado em lâminas, não só em facas, como até mesmo em algum tipo de lâminas de barbear. É utilizado em ferramentas de corte, porque desta forma a ferramenta de corte vai ter uma redução da fricção e as propriedades antiaderentes vão aumentar, e lá está, nos componentes de moldes que é disto que estamos aqui a falar. Nós, na ASP, temos os tratores cilíndricos com revestimento DLC, que são os Z400. Se vocês imaginarem os Z40, que são os tratores normais temperados, cilíndricos, com mais um zero, é a referência com DLC. Depois temos dois tipos de extratores laminares. Temos o Z4650 e 4651. Qual é a diferença entre eles? É que o primeiro tem 4 raios de canto de 2 décimos, o que para quem quer abrir o alojamento de um extrator laminar, não fica, digamos que, refém de criar uma quina no alojamento, ou seja, na bucha. E temos também, para quem utiliza os postiços como apoio da colocação de um extrator laminar em DLC, nós temos também a solução do 4651, que só tem 2 raios de canto com 2 décimos, 0,2 milímetros. Temos também as guias principais, como o Z040 e o Z031. A diferença entre elas é que uma tem um encavilhamento por trás da cabeça para encavilhar a chapa de aperto, e a outra não, tem aquele encavilhamento na parte de trás. Aqui a grande vantagem, de facto, nos outros todos, é que este DLC permite a não utilização de óleos durante o processo de injeção para lubrificar, ok? Aqui vou deixar-vos aqui uma curiosidade, é que vocês têm muitos clientes que exigem ou solicitam a utilização dos casquilhos de bronze grafitados, que nós também temos no nosso programa. Esta solução de DLC vem, ao fim e ao cabo, complementar o uso dos casquilhos de bronze grafitados
e traz umas vantagens adicionais. É que os casquilhos de bronze grafitados, muitos dos vossos clientes devem-vos transmitir que ao fim de algum tempo começam a ganhar um calo, criam lixo por via do grafite em si, ok? E digamos que a utilização de uma guia em DLC com um casquilho em aço acaba por ser a solução mais viável e o vosso cliente tem o objetivo concretizado, ou seja, tem um trabalhar a seco, ou seja, sem lubrificação. À parte disso, se formos fazer uma análise em termos de custos, eu posso-vos dizer que se combinarmos uma guia de aço com um casquilho de bronze grafitado, o preço comparativamente com uma guia DLC com casquilho em aço, o preço, a maior parte das vezes, é mais baixo nesta combinação. Ok? Temos também a utilização do DLC nas unidades de centragem, tanto nos interlocks com o encastramento a 90 graus, como as unidades de centragem que também podem criar guiamento, que são os ZZ71 e os ZZ72, que muitas vezes são utilizados nas placas com pré-abertura. E nos Z09, que são os interlocks pequenos, que vocês mais tarde, depois podem ver aí na nossa exposição, que foram idealizados para fazer um centramento cavidade a cavidade, em modos de multicavidades, onde por vezes existem problemas no que diz respeito à expansão térmica e as diferenças de expansão térmica entre o lado da bucha e o lado da cavidade durante o processo de injeção. Isto pode ser uma boa solução para garantir que o fecho entre a bucha e a cavidade é bastante rigoroso e não fica refém ao fim e ao cabo de expansões térmicas diferentes. A DLC surge inicialmente como uma solução a ser aplicada em clean rooms, pois a não necessidade desta lubrificação dos elementos, aliada à biocompatibilidade, abriu novas oportunidades ao processo. Contudo, hoje o conceito está cada vez mais a generalizar-se nas unidades de injeção que produzem para outros setores. Porquê? Pela possibilidade de suprimir as operações de manutenção preventivas. Nós temos um caso específico de um cliente nosso em França que tem uma unidade de injeção com cerca de 20 máquinas. A média de toneladas de capacidade das máquinas já anda na ordem das 150 toneladas. Ora bem, nesta unidade de produção, que repito que foi-me transmitido que este cliente não tem muita rotatividade dos moldes nas máquinas, ou seja, os moldes permanecem nas máquinas bastante tempo, ou seja, são moldes com muita produção. O processo, ao fim e ao cabo, de lubrificação das guias e dos tratores e dos interlocks cria, em média, uma paragem de máquina na ordem de 4 minutos dia. Ora bem, se este cliente tem 20 máquinas de injeção e tem uma paragem de 4 minutos dia, quer dizer que tem cerca de 1,4 horas de paragem de máquinas na unidade de injeção. Isto por semana dará cerca de 7 horas. No ano estamos a falar em 329 horas. Uma hora de máquina neste cliente foi-nos transmitido que eram cerca de 32 euros a hora. Uma paragem de máquina na produção neste cliente corresponde a 2,51 euros. Chegamos a este valor por via do preço hora de máquina, que são 2,13 euros, e o custo do funcionário, que é cerca de 0,38 euros. Vamos lá ver, o custo do funcionário depende ao fim e ao cabo do ordenado que ele tenha, não é? Se calhar o custo em França é diferente do que em Portugal. Então nesta unidade, o custo anual da lubrificação será de 12.386 euros ano. Agora, se compensa ao cliente alterar para DLC ou não, isso já é um problema de cada um. Ou seja, há situações em que, de facto, isto será uma solução realmente viável. Vou-vos falar de uma novidade que nós temos, são os novos casquilhos de esfera. Nós introduzimos os casquilhos de esferas agora aqui há pouco tempo, chamados G13, e vou passar uma guia e um casquilho, para vocês poderem ver.
E atualmente temos dois novos tipos de casquinhos, são os Z1000 e os Z1100, que se diferem em alguns pontos do Z13. Aonde? Antes de mais nada, temos 5 tamanhos diferentes e maiores do que o Z13. Em termos ou seja, eles continuam, tal como o C13, não ter limitação de curso, podem trabalhar até 180 graus de temperatura. O ajuste destes casquilhos com a guia é feito sem folgas. Porquê? Porque eles têm um acerto na ordem de H4 com as guias. Ou seja, eles vão trabalhar também em mais zonas de apoio na zona de contacto entre as esferas e as guias. E a montagem, ao fim e ao cabo, pode ser simples, com furos H7 na estrutura. Para isso, nós também criámos uma nova guia, que é essa que vai a passar juntamente com o casquilho de esferas, em que ela tem uma tolerância, lá está, H4, e que também, ao fim e ao cabo, pelo facto de nós termos 9 tipos de diâmetros, vai criar uma compatibilidade com os outros tipos de casquilhos existentes, portanto, como o Z12, o T2220, o T2410 e o anterior, o Z13. Ou seja, isto é uma novidade que nós temos no nosso programa. E agora vou passar a outro ponto que veio no programa, que é ao fim e ao cabo a desmoldação pronta a moldar. E vou aqui abordar só alguns pontos. Antes de mais nada, alguns dos mecanismos que nós temos hoje em dia, também eles já são fornecidos standard, ou seja, fizemos um upgrade dos mesmos com revestimentos DLC. Um bom exemplo disso são os sistemas de dupla extração. Mas, antes disso, vou-vos falar de um pequeno acessório que nós introduzimos o ano passado, que são os balancés, os Z18110, que são os balancés, e penso que ainda hoje é o balancer mais pequeno existente no mercado, para podermos moldar negativos. Nós, com este balancé, conseguimos desmoldar um negativo de 5 milímetros num curso constante de 12 milímetros. Todo ele é mecânico, não existe deformação do aço e é constituído por uma lâmina em 2343 que também, lá está, é revestida a DLC porque está a trabalhar friccionada com um corpo de 2842 temperado que tem 56 Rockwell C. Eu vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo do trabalho deste balancé, combinado com um sistema de dupla extração. Não sei se será perceptível. Estes vídeos vocês podem nos encontrar no YouTube, no canal Acho que Normal. Dá para ver? Ora bem, temos aqui o balancé a fazer a desmoldação. Chama a atenção que este curso aqui terá que ser mesmo de 12 milímetros, não pode ser mais do que isso. Neste caso, tem uma limitação, temos que ter 2 conjuntos de extração. E temos a peça, não é? Depois, vamos dar aqui